Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos ao Formigas do Espaço. Olha, hoje fiquei pensando no meu vovô, Luiz Matarazzo. Rapaz, eu falei, queria me lembrar de alguma coisa relevante que eu partilhei com ele. E aí me lembrei de muitas coisas. Aí já vou logo na primeira, que é a minha cara. Lá atrás, em julho de 1969, quando os estadunidenses televisionaram a pousada, a pousada não, a chegada do Armstrong e seus companheiros na Lua. Eu assisti isso aí na televisão com meu avô. E eu lembro que causou uma comoção geral, assim. Você saía na rua, as televisões eram em PB, né, em preto e branco, e você saía na rua, tava todo mundo falando daquilo, assistindo aquele negócio incrível, né? Depois, em 1972, eu acho, não lembro qual missão Apolo foi, também teve essa comoção no bairro, no mundo, né? Acho que foi a transição que teve o maior número de telespectadores, assim, no mundo todo. E eu tava lá com meu vovô, Luiz Matarazzo. E eu lembro de uma outra ocasião em que a gente estava lá numa chácara, numa pequena chácara em Campo Limpo Paulista. Aliás, o lugar onde eu comecei essa história toda aí de ter avistamento de OVNIs, e depois, mais tarde, entender que aquilo lá tinha gente aí fora pela galáxia. Gente não, né? Mas tinham seres, tinham humanoides, e fazia-se muitas coisas com bambu, taquara. Meu avô era de Santa Maria de Castelo Abate, ali na Itália, e ele era muito habilidoso. Todos aqueles europeus que vieram para o Brasil, eles sabiam muitas coisas de plantio, de fermentação de uva, de carpintaria, de marcenaria, de serralheria. E eu lembro que meu avô, até a turma da permacultura, uma vez brincaram comigo, porque o lema da permacultura é que a coisa tem que ser boa, bonita e barata. E eu só sabia fazer a coisa funcional, né? E barata. O bonito nunca foi a minha habilidade. E meu avô era meio assim. Ele consertava qualquer coisa, mas o acabamento sempre tinha lá um arame retorcido, mas ele fazia coisas de bambu. E uma vez ele me falou: guarda, guarda, filhola, olha ali. E me mostrou lá em cima, lá até fez uma coisa esquisita, mas ele sabia o que estava fazendo, né? Ele cortou aquele bambu. Eu vou chutar aqui, porque eu estou falando de um negócio de 50 anos atrás. Eu acho que era um filostáquio, que é esse bambuzinho, esse bambu normal aí que todo mundo usa aí nas, nas construções. Não dá para fazer vara de pescar, mas é o que você faz. Você consegue fazer um monte de coisa. Você junta 4 ou 5 desses bambus e consegue fazer um, um moirão, e aquilo sustenta bem o peso, em suma. E aí ele cortou aquilo, e lá na ponta tinha uma florada do bambu. E ele me explicou que muito pouca gente ia conseguir ver a flor do bambu, porque a maioria das espécies floresce a cada 40 anos, 60 anos ou 120 anos. E quando floresce,
toda a energia que o bambu usa para ter aquela floração, né, que vão se transformar nas próximas sementes e tal, custa a energia vital do bambu. Então, as flores do bambu nascem, ele vai morrer na sequência ali, em pouco tempo, né? Pouco tempo mesmo. Então, em 3 meses, 4 meses, ele talvez já era, né? Então, com o meu querido avô Luigi Matarazzo, eu via, a primeira vez na minha vida, eu vi ao vivo um bambu dando flor. Nunca mais vi uma flor de bambu, a não ser em fotografia, né? Agora, de estar num lugar assim, o camarada chegava a cortar lá e falar: isso aí é a flor do bambu. E isso sempre ficou guardado no meu coração com um sentido de elogiar as pessoas quando eu falava que elas eram uma flor de bambu, porque é um negócio muito raro, né? E o minha vovó, Maria Francine, eles deram sorte em muitas coisas, porque eles viram o cometa Halley 2 vezes, né? E o bicho passa a cada 76 anos, né? E eles, os dois, ambos viram lá atrás em 1909, 1900 e pouco, e depois em 1986, não vou lembrar agora, mas dá para pesquisar aí e descobrir, né? Então meu avô viu também, uma dessas raras pessoas que viu 2 vezes o cometa de Halley e viu um bambu na sua floração, né? Em suma, às vezes tenho saudades desses italianos aí, eles fazem falta, viu? Era uma gente muito interessante, né? E aí eu junto lá os amigos deles, né? Que era o seu Marcelo Molon, que era a dona Rosina, que foi a pessoa que estava intimamente ligada a essa questão ufológica. É incrível as histórias que ela me contava quando eu era pequenininho, as conversas meio secretas que ela tinha com a minha mamãe, porque as pessoas tinham vergonha, né? Esse negócio de contato, de ET, era coisa meio de louco. E naquela época as mulheres também eram mais marreteadas do que são agora, né? Então tinha um preconceito assim, que as mulheres eram meio ribambitas, né? O de sempre, né? O machismo, aquela coisa, em suma. Aí lembrei dessa história aí. Queria muito falar do meu vovô, Luiz Matarazzo, italiano de excelente cepa, lá de Santa Maria de Castellabate, que deve estar perto de Salerno, uns 30 quilômetros de Nápoles, para aqueles lados lá, sul da Itália, né? E incrível, né? Era demais. Fazedor de vinho, fazia uma coisa que era excelente, de excelente paladar, que era uma pizza Kenya, que era um panetone salgado. Eu achava aquilo incrível. E uma vez eu tive a oportunidade de ir até a Itália, onde ele nasceu, Santa Maria de Castellabate. E aí o caminho todo estava cheio de pinheiros Norfolk e palmas de figo da Índia. E aquilo aí caiu a ficha, né? Porque todos os sítios que eles habitaram, sempre teve palma com figo da Índia, que é a minha vovó, que era incrível isso no sentido de gentileza para com o outro, né? Na boa essência de servir ao outro. Ela descascava aquele negócio que era cheio de espinho chatinho pra diabo, que você dava uma pegadinha naquele fruto que era coberto de espinho, você ficava todo cheio de araña, que nem mexer no ouriço, né? Ela sabia com o garfo e a faca fazer o corte certo, aquilo abria que nem né? Tchum, abria
e ela pegava esse fruto que era uma delícia, deixava na geladeira, junto com laranja lima, com laranja, tudo descascado. Ela tinha a paciência de descascar as coisas. Ainda com a casca, ela fazia umas caixinhas. Eu adorava aquilo que ela me ensinou a fazer caixinha com casca de laranja. E me ensinou que a casca de laranja dava para fazer chá, dava para fazer perfume e dava para fazer combustível para fogão a lenha. Os italianos é aquela gente que passou por guerras, por um monte de coisa, eram incríveis. E aí eu comecei a entender, e o seu Marcelo Molon, que era um grande amigo do meu avô, ele colocava as bagas, não sei quantos, porque isso era um ingrediente secreto do vinho que ele produzia. Ele colocava algumas bagas do Pinheiro Norfolk na fermentação lá do vinho deles. Então aí você começa a entender, né? Que os caras vieram para o Brasil, mas trouxeram um pedaço da Itália com eles, né? Quer dizer, com certeza o próprio essência deles era um pedaço da Itália, mas eu digo em coisas materiais, né? E eu fico lembrando dessas coisas agora porque com toda essa minha papagaiada de comunicação telepática, com contato extraterrestre, nunca na minha vida esses exercícios foram tão necessários. E eu estou falando de um jeito pessoal, porque eu já tive muitos percalços, né, de achar que ia morrer, lutas que você tem que fazer para não se imantar emocionalmente, que é você olha um camarada, ele está apontando uma arma para você e dispara a arma, né? E aí isso causa uma mudança no seu DNA, né? É umas coisas esquisitíssimas. E não tive uma imantação nessas situações tão drásticas, né? Os acidentes ofídicos que você olha, uma jararaca te mordeu, num outro ano posterior lá, ou melhor, no ano anterior, uma cascavel tinha me mordido e aí deu parada cardíaca, parada respiratória, que você fala, pô, vou morrer, já era, tal. Então, são coisas que eu consegui não me imantar emocionalmente. Fiquei até sereno, fazendo trabalho de limpeza mental, né? Ao invés de entrar em desespero, eu ficava visualizando que eu estava sublimando a toxina que estava correndo pela minha corrente sanguínea, etc. Esses exercícios que a gente, normais aí, que tá cheio aí de gente explicando isso. E eu consegui não me manter emocionalmente com essas situações drásticas de violência, de não sucumbir ao medo e até sublimar o medo da passagem de frequência vibracional que é a morte, né? E que pra gente, pelo menos pra gente que nem eu ali, que nasceu na Lapa, ali no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, todo mundo cristão, né, católico, apostólico romano, então morrer era uma desgraça, né? E nunca tive uma explicação dos entendidos de religião do porquê que era assim, né? E, bom, se eu vou morrer, vou me encontrar com o Papai do Céu, e com sorte talvez na época era Jesus, não era filho de Deus, nem ele era Deus, né? As coisas andaram mudando aí na teologia, em suma. Mas eu vou me encontrar com, com Deus, né? Essa divindade máxima, amorosa. Vou me encontrar com Jesus. Pô, por que tanta choradeira, né? Nos velórios, né? Mas aí
E ninguém falava que chorava que tinha medo de que ia para o inferno, né? Porque no final das contas as pessoas sempre andaram com a Bíblia embaixo do braço, mas continuaram fazendo o diabo, né? Em termos de falta de empatia, em termos de o que eu devolvi de recursos que eu usei desse planeta quando eu nasci, o que eu devolvi para o planeta. Então isso sempre ficou uma coisa atrelada à mística devocional que diz que Deus me deu tudo, né, para nós humanos. Né? Então a gente tinha todo o direito do mundo de matar os animais, tirar a pele do animal para fazer casaco, tirar o peixe do oceano para fazer fritada, derrubar as árvores para construir casas. Tá? Era isso. Né? O ser humano, o planeta estava aqui para servir ao ser humano e isso era um presente de Deus. Né? E as outras hierarquias, né? As hierarquias animais, vegetais e minerais não tinha a menor importância, não existia. Então era complicado essa para quem nasceu numa cidade cristã fazer exercícios que a mudança de frequência vibracional chamada a morte era uma coisa natural, né? Não era. Demorou muito tempo agora, talvez as pessoas aí estão um pouquinho mais conscientes disso, mas ainda assim a grande maioria está no Palmeiras e Corinthians, né? Ou vai para o paraíso ou vai para o inferno. E a gente, né, quem andou pesquisando um pouquinho, quem andou adquirindo cultura, sabe que não é bem assim a coisa, né? Não é tão simples assim, né? Ela é muito cheia de nuances, né? Não é o preto e o branco, né? Entre o preto e o branco tem aquela monte de variações de tons de cinza, né? E que é, né, uma demanda de nós todos um, um amor à verdade, né? Um amor filosófico à busca da verdade, né? E é isso, né? Tipo, eu tenho a impressão que São Paulo, que é o lugar que está me abrigando ultimamente, ele está cada vez mais difícil nesse quesito aí, porque, não sei, eu tenho a impressão que a mística devocional fanática tá mais exacerbada, a mística devocional do que as pessoas acham que é a política, porque política é tudo o que nós fazemos, né? Mas quando eu falo a palavra política, as pessoas imaginam aquilo nos parlamentos, né? Na Câmara dos Vereadores, na, na, no Senado, nos deputados federais, nos deputados estaduais. Não, isso não é política. Política é tudo que a gente faz, né? E se a gente for se apegar a, ao significado real das palavras, né, a etimologia das palavras, político vem de politikos, com K, né, que é o grego, e isso se referia a uma pessoa que trabalha para o bem comum, né? Então aquela gente daquela época lá, da Grécia e tal, eles nem recebiam salário para. O cara tinha orgulho de servir a comunidade. E assim, também não é nenhum romantismo, né? A comunidade a qual eles serviam eram de patrícios, né? Então as mulheres não votavam, os escravos não votavam, você tinha que ser proprietário de terras, tinha vários censuras, né? Então, se eu fosse um grego daquela época,
na situação que eu estou hoje em dia, eu não ia votar, não ia ter voz ativa de nada, tal. Brincando um pouco ainda com essa história de democracia, há quem defenda que os reais inventores da democracia foram os piratas, os piratas que infestavam lá as Ilhas Reunion, Madagascar, as Ilhas do Caribe. Por quê? Nessa época, tanto a marinha inglesa quanto a marinha mercante, eu vou até fazer uma digressão aqui, pedir uma desculpa, que eu estou puxando isso tudo de memória e vou te falar que depois do Covid-19 e a doação que fiz de toda a minha biblioteca, eu estava acostumado, quando eu começava a dar os brancos aqui, eu ia lá, pegava o livrinho, blá blá blá, século tal, século XIII, isso, aquilo. Agora eu estou só na memória aqui, e tudo isso é uma desculpa enorme, uma digressão enorme para falar do meu vovô, o seu Luiz Matarazzo. Que a chácara dele se chamava Chácara São Luís. Bom, pois, esses pesquisadores, eles levantaram a lebre que, por exemplo, na marinha mercante inglesa, só os filhos dos nobres é que tinham bons cargos lá. Então, gente que veio do povoado normal, da população normal, está me falhando a palavra aqui, os plebeus, né? Nem sei bem se plebeu é a palavra, mas um plebeu jamais conseguiria ser um capitão do navio. E muito mais almirante, comandante, barão, marquês, visconde, conde, duque, jamais. A comida era muito ruim, o garoto de conversa, eu não vou saber falar o nome da profissão em inglês lá, nem lembro como é que era, mas era o grumete, acho que era a profissão a hierarquia mais baixa do navio era você ser o garoto de conversa, que era o camarada lá que ou ajudava na cozinha, ou dava sorte lá se fosse aqueles barcos que tinham médico, isso e aquilo, ficava meio de assistente desse cirurgião de bordo, ou se lascava de ser o cara que tem que esfregar o convés e tal. Pois esse garoto de convés, esse grumete, sofria abusos sexuais, apanhava, era um horror, né? E na marinha de guerra, os salários eram horríveis, a comida era horrível, só para quem era bacana lá, né? Para os oficiais de bordo, esses tinham uma alimentação um pouquinho menor. A água de péssima qualidade, as instalações horríveis, que é o normal de qualquer embarcação de mercante de guerra. Hollywood confundiu muito a cabeça das pessoas, porque tem aqueles filmes de guerra mostrando, vou fazer uma digressão aqui, você já me conhece, sabe que eu vou embora e fico, mas eu volto para o assunto. Mostrando aqueles filmes de guerra que se usavam submarinos, né? Aí você vê, o cenário tinha que ser daquele jeito grande, né? Porque o cinegrafista, o diretor de câmera, diretor de iluminação, os caras tinham que ter recuo para poder mostrar a cena, né? Mas um submarino real, aqueles U-Boat 66 lá que tem lá tinha lá de 1930 a 1945 na Alemanha, se você tinha 20 marujos ou 40 marujos, você só tinha 20 camas, né? Aquelas catres, né? Porque era em turno, né? Então
tinha 20 camas. As outras 20 camas que não tinha, porque os caras estavam no turno deles de trabalho. Aí quando trocava o turno, você saía, o cara vinha na sua cama. E a higiene era horrível. O tubinho inteiro de aço do submarino era tomado de prosciutto crudo. Eu não sei como é que fala isso em alemão, mas tinha o presunto, os embutidos, né? Salame, queijo, não sei o que, porque não tinha espaço, né? Sacolinhas com frutas, legumes, o que desse para transportar sem estragar rapidamente, né? Então era um lugar bem desconfortável. E aí tinha ainda o gás os motores eram movidos a diesel, tinham aquele gás. Então, imagina a marinha de guerra, a marinha mercante dos filmes de piratas que a gente vê, que a desgraça era 10 vezes pior, né? Pois, estamos falando da teoria de quem realmente inventou a democracia. São livros belíssimos, assim, né? Porque te instiga a querer conhecer mais sobre essas coisas. Aí você vai para a senda lá da antropologia, da sociologia, isso, arqueologia. Pá. Na marinha de guerra também você podia ser chicoteado, né? A equipagem do navio lá, a marujada, né? Agora, nos navios piratas, olha que interessante. Cada 3 anos que você estava engajado, você ganhava um grau. Coisa que nenhuma marinha do mundo, a famosona, né, da época, era a marinha de guerra mercante inglesa, né? Tô falando da famosona porque nós estamos falando de gente que estava dando combate mais direto à pirataria, né? Os portugueses dominaram as vias marítimas, isso todo mundo conhece. Bom, era uma vida dura, porque você abordava os outros navios, descia o sarrafo na turma lá, né? O sarrafo era o sabre, né? Descia o sabre na galera, então você durar 3 anos, isso é porque você era sortudo e bom de braço e bom de esgrima, né? E um cara selvagem, né? Eu ia falar o nome do leão famoso que morreu esses tempos aí, o Scarface, que foi o leão mais famoso dos Maasai lá, mais uma digressão. O leão matou 180 leões em combate, venceu corpo a corpo vários hipopótamos, coisa que não existe no mundo leonino, de um leão enfrentar vários hipopótamos e ganhar o combate. Detonou 100 e tantas hienas, expulsou um monte de crocodilo do território dele. O bicho morreu, era famosão. Aí dá apelido. E ele levou uma sapecada no olho e ficou com o olho esquisitão assim. E aí apelidaram ele de Scarface. E o Scarface já estava velho, cozidão. Aí levou esse último combate aí que quase botou ele abaixo. Ele andou sozinho 25 quilômetros para o antigo território dele, que é coisa que os leões não fazem, segundo quem entende aí desses grandes felinos. Lá chegando, ele se impôs como macho alfa, velhão, não teve combates territoriais dos machos dos outros alfas. Os outros alfas baixaram a crista. E na hora de morrer também ele não foi atacado, morreu que nem rei mesmo, tranquilão, foi lá num canto lá, ficou abaixado. Aí os guardas florestais estavam filmando esse negócio. Então você, nesse ramo de pirataria, do que eu estou falando aí de século XIII, século XIV, essas coisas, o cara tinha que ser o Leão Scarface, né, para durar 3 anos. Aí quando passavam 3 anos, ele ganhava
aquela coisinha que vai no ombro aqui, como é que é o nome? Não é uma insígnia, ele ganhou uma promoção. Eu tô querendo inventar uma palavra dificílima e é uma palavra simples, promoção. Ele ganhou uma promoção e teve ao longo da história, em todas aquelas ilhas do Caribe, ilhas aí na África, ilha Madagascar e todas aquelas ilhas lá que tinha por lá, muitos desses promovidos, depois de uns 10 anos, eles se tornavam governadores desses lugares. Coisa que jamais aconteceria nos países monárquicos, né? Que eram todos, né? Ou seu papai era marquês, e aí você se dava bem na carreira militar, ou se você fosse filho do ferreiro, do sapateiro, do porqueiro, né? Porque tinha essa profissão também, o cara que era o pastor de porcos e tal. Mas você não chegava a lugar nenhum, né? E aguentava todo tipo de disparate, desaforo, aqueles absurdos lá, a noite da núpcias, lá você casava, aí o senhor feudal do lugar ia lá e abençoava a sua esposa na lua de mel, né? Então você era primeiro o senhor feudal que fazia sexo com a sua esposa, aí depois ia você, né? Então quem era do plebeu era o cara engolia 50 berinjela por dia, né? Entalada na garganta. Berinjela. Minha vovó Maria Fracine fazia uns pratos excelentes com a berinjela que ela chamava de melanzane. Tinha até pizza de melanzane, era incrível. Bom, esses camaradas parece que toda vez que alguém no navio pisava na bola, Hollywood passou pra gente o quê? Tem uma vozinha aqui falando, pô, mas você não tá falando de extraterrestre e tal? Eu falei, calma, eu vou chegar lá. Na verdade, eu tô falando do meu avô, Luiz de Matarazzo. O seu Luiz Matarazzo. Mas vamos lá. O cara, ele... perdi aqui o fio da meada. Essas pessoas, quando aprontavam no navio, não era igual o filme de Hollywood que fala, que bota você para andar na prancha, tal. Não, a tripulação, isso é histórico, são dados, relatórios escritos, tal, que dá para você ir pesquisar. A tripulação fazia uma votação se aquele infrator ia ser chicoteado, se ia ser jogado aos tubarões. Não era o capitão que decidia, como a gente vê nos filmes, né? Que o capitão pirata lá comanda o negócio lá, o Keanu Reeves, não, como é que é o nome do cara lá que fez lá o Jack Sparrow lá, esqueci o nome do ator, mas em cima, não é desse jeito não, era no voto, né? Era no voto. Uma outra coisa interessante que por exemplo, era um patriarcado, pois há relatos de uma tal Capitã Esperança, que aí é ignorância da minha parte, ignorância do verbo ignorar. Eu tiro essa Capitã Esperança como uma portuguesa, porque a história chegou para mim via alguns pesquisas aí de livros que eu não tenho mais, com esse nome, Capitã Esperança. Então eu chutei que ela era uma portuguesa, porque ela apavorava a costa brasileira. Então, mas ela podia ser uma inglesa, uma holandesa, uma espanhola, não sei. Podia ser qualquer coisa lá. Essa senhora, ela tinha um navio só com mulheres. E as mulheres tocavam o terror na costa brasileira. Tocava o terror, detonava navio espanhol, navio português, navio holandês, mesmo depois da
de Portugal ter reivindicado a propriedade do nosso país, de 1500 ficou 50 anos a Deus dará esse negócio aqui. Então os franceses continuaram vindo pegar madeira, pegar coisas, se abastecer de água. Um monte de gente veio aqui fazer as compras, né? Saquear as coisas. Alguns fizeram amizade com os indígenas das várias etnias, outros chegavam mesmo e só espalhava gripe, malária e chumbo. Mas em suma, essa senhora, a Capitã Esperança, ela apavorou geral aqui na costa brasileira os navios europeus, né? Então, se é uma coisa impensável na história recente aí da humanidade, né? Tô falando aí desse período de grandes navegações aí do século XIII, XIV, né? Até, sei lá, acho que teve pirata até o século XVIII, tinha pirata. Bom, tem pirata até a semana passada. Você vai lá, você bota o seu barco bacana lá nas águas lá da África, lá os caras vêm te assaltar em alto mar. Isso. Mas aquele pirata que a gente está acostumado, né? De brinco, de mosquetão, de sabre. Era impensável que mulheres iam conduzir um navio, ser comandante do navio, e mais ainda um agente que ia descer o sabre nos marmanjos, né? E roubá-los, né? Estas senhoras, aí a teoria também tem uma parte divertida, porque parece que nessa época elas inventaram a rave, porque elas tinham aqueles vilarejos das ilhas, aí estou falando da América Central, do Caribe, essas coisas todas, e aquela costa africana. Elas saíam, faziam essa Blitzkrieg aí, afanava o que dava para afanar, voltava para o seu vilarejo e ficava 3 anos tendo festa lá. Aí começava a acabar os recursos, né, os dobrões de ouro, não sei o que, elas se embarcavam de novo e levavam a banda junto. Então a banda era inventar na rave esses piratas aí, porque a festa não acabava nunca. Aí iam lá, derrubava 2, 3 navios, pegava os vestidos, pegava não sei o que, o ouro, escravizava, sequestrava os medalhões lá e pedia resgate. Mas sempre nessa regra de votar, né? A tripulação votava nas coisas, né? Então, todo mundo fala que os gregos inventaram a democracia, mas tem uma corrente aí que diz que não, que foram os piratas que andavam pela costa do Caribe, pelas costas africanas, que inventaram a democracia, né? Olha que é uma história aí para a gente ir atrás, né? Porque tudo a gente fica... Hollywood passou uma borracha no cérebro de todo mundo, até a Granada. A Granada, vamos falar de Granada, que não sei lá o que tem a ver com o assunto, mas a Granada do Exército, ela é uma coisa, uma capa que você coloca no explosivo e ela, quando é deflagrada, ela joga fragmentos de aço para todo lado. E aquilo é como se fosse uma calibre 12 poderosa de pedaços de aço que vão para todo lado e aquilo espedaça tudo. Pô, Hollywood inventou, quando o cara joga granada, ela explode a parede, tudo como se fosse uma dinamite, né? Então todo mundo acha que granada faz aquele efeito, né? Eu, infelizmente, tive a má sorte de lançar granadas e não faz, a granada faz um efeito, a banana de dinamite faz outro. Isso. E assim a gente toca o barco.
Mas eu não estava falando nada disso. Eu estava falando da dificuldade que eu estou tendo agora com todas as coisas esquisitas que eu já passei nessa vida. Agora, tá numa cidade que não tem a menor empatia com os velhos, que infelizmente é o meu caso. Não tem muita empatia com quem está em vulnerabilidade social, que também é o meu caso. E eu tenho que lutar arduamente com essas ferramentas de sublimação mental que eu adquiri. Eu não estou falando isso como se fosse um grande mestre, não, é isso, a gente aprende alguma coisa, né? Mesmo assim, eu estou levando uma surra danada, porque essa coisa, a dor física da doença, passar fome, né, esse monte de coisa arada aí. É engraçado como agora essas coisas eu tenho que lutar imensamente para não me imantar emocionalmente essas coisas, né? Isso também é uma teoria, né? Mas por quê? E daí se imantar emocionalmente as coisas? Pelo pouco que eu observei em mim mesmo e nas outras pessoas, o imantar emocionalmente te atrela às coisas, a pessoas, situações e coisas. E isso aí, eu seria uma hipocrisia da minha parte falar, é assim, assim, assado, igual todo mundo faz na internet, né? E até vende curso para ensinar a não fazer isso. Isso não é hipocrisia. Mas a minha ferramenta sensitiva, a minha intuição, a minha limitada capacidade de lógica e raciocínio, eu vejo que você se imantar emocionalmente não é bom. Eu lembro uma história, não vou falar nome, que está vivo ainda, o camarada, da minha família. Ele conta coisas de rivais no trabalho, que deve ter 50 anos atrás. E ele me contando essa história 50 anos depois, as veias do pescoço, a pessoa fica totalmente alterada. Isso é o que eu entendo como imantação emocional. E ele está atrelado, porque aquele cara que ofendeu ele profunda e mortalmente, nem sabe que ele existe. Se ele está vivo, se ele está morto. Então, eu vou dar um exemplo bem chulo. Eu não lembro de nenhuma. Tive 1 milhão de brigas quando era criança na escola, porque eu era ranzinza. Ranzinza não, ranzinza eu tô agora, velhote. Eu era franzino. E tinha que abrir meu espaço na bala, literalmente, né? Que não tinha arma, tô dizendo, na bala, na pancada, porque vinha o cara, roubava o lanche. Eu tinha aquelas lancheiras horríveis, com aquela alcinha de plástico branco e a lancheira azul, porque era aquela época que menino veste azul e menina cor-de-rosa, né? Então, não, meus familiares não podiam deixar dúvida quanto à minha masculinidade, então eu usava a frasqueira de plástico horrível. Olha, eu vou falar, se tem um negócio que era feio, quando esses velhotes que nasceram em 1964, que é o meu caso, tinha um negócio feio, era a frasqueirinha de plástico. Ela tinha um formato que parecia uma locomotiva. Na ponta uma chaminé. A chaminé era onde você colocava suco. Então, do ponto de vista dos nutricionistas, é um suicídio, né? Era um suicídio. Então, eu comia bolacha maisena, horrenda, aquela bolacha hiper... como é que é o nome desses produtos aí que são industrializados? Super processado. Então, era a bolachinha maisena processada,
manteiga desgracenta, aquela manteiga Anderson Clayton, que era uma graxa cósmica saída do inferno. E que suco. Isso era o lanche que ainda tinha infeliz que tinha a coragem de vir me roubar, né? E nessa época os caras usavam uns anéis com a cabeça de caveira que se chamava anel brucutu. Alguns faziam esse anel brucutu roubando o esguichador que ficava na frente dos Fuscas, que esse esguichador jogava água no para-brisa frontal do carro. E aí o cara fazia uma gambiarra com essa pecinha que tinha um formato meio de caveira, com Durepox ou algo do gênero, e isso virava um anel. Aí os caras botavam aquele negócio, 4 daqueles anéis, e aquilo virava um soco inglês, meu. E o cara vinha te roubar o lanche usando aquele troço e pumba, né? E eu todo dia era assaltado, meu lanche. Só que eu não entregava o lanche. Eu via os vilões chegando, aí eu pegava, jogava tudo no chão e pisava em cima. Porque eu também era muito bonzinho, né? Então, nunca fui crístico nesse ponto, porque o certo era chegar e dar um sorriso para os caras e falar, pô, é uma alegria, por favor, fiquem com a minha bolachinha, com o meu quisuco. Não, velho, eu era tão ruim quanto os ladrões, porque eu pegava, destruía tudo, jogava e apanhava, claro. Mas apanhava assim, né? Dava 2 socos, levava 10, matava 2, né? Nunca baixava a guarda, né? Isso criou o ser humano horrível que sou até hoje, mas em suma, é o Dharma. E isso que eu estou falando, eu falo sem imantação emocional, porque eu não lembro de um rosto daquelas pessoas que me roubavam, não lembro de nada, só lembro que acontecia o fato, né? Agora, se eu me lembrasse do nome, sobrenome do cara, e contando essa história, começasse ou a chorar, ou a ficar com... olha o quanto amarrado energeticamente eu estou, né? E esse meu belo parente da família tá com, sei lá, 60, 70 anos, ainda se lembra com profundo rancor dessas coisas, né? E então, teoricamente, eu acho que eu estou num bom caminho, não que eu esteja fazendo coisas corretas, no bom caminho de pensar nos exercícios meditativos que sublimam as imantações emocionais, né? Então, eu estou nessa coisa. E agora eu estou fazendo isso desesperadamente porque agora, essa década, esse novembro de 2025, é o que está sendo enlouquecedor, né? Porque eu estou usando o Formigas do Espaço como hoje, por exemplo, esse aqui agora, eu estou usando como psicanálise, né? Porque você fica no isolamento social total, os acessos que eu tenho, não estou conseguindo achar os grupos onde eu poderia desenvolver conversas edificantes. Então tá um negócio bem, não é só solitário financeiramente, solitário materialmente. Então é uma época de grandes desafios, né? Mas não só para mim, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo, uma época de terríveis desafios assim, mas talvez uma grande maioria não não sabe que existem ferramentas psíquicas, intelectuais, filosóficas,
para você sofrer menos essas agressões, né? Em suma, é isso, galera. Aí, vamos lá, vou pedir para vocês darem uma força lá, não só dê um like, mas fiquem mais do que 10 minutos assistindo, porque senão o algoritmo entende que é uma porcaria a palestra, né? Que não é, com certeza né? Tá tudo certo. Mas quem tiver um mínimo de simpatia por este velho javali espinhudo, dá um likezinho, faz lá um comentário lá, né? Se inscreve no canal. Pô, meu canal, eu tô falando essas coisas desde que eu era criança, desde 1974. É claro que com a compra dos livros, o exercício diário de meditações, de visualizações, eu fui polindo um pouquinho o minério, o cristal, né? Mas faz muitos anos que eu falo essas coisas e tanto no blog Sonhadoria Paulista de Tudo, hoje mesmo eu postei uma mensagem que eu recebi em 2014 e estava assinada pelo Jesus da Igreja. Né? Eu explico lá, pô, todo esse negócio de comunicação telepática, ela não pode ser equivocada, tal. Eu nunca falo que isso é a verdade. Não, eu posso estar equivocado pra caramba, posso ser esquizofrênico, só não sou bêbado, nem maconheiro, nem cheiro cocaína. Então, tem várias desculpas para dizer que o que eu escrevo não é bem daquele jeito. Agora, dizer que é por diletantismo psicomimético, essa aí eu não assino embaixo, não. Porque não tenho nada contra o cigarrinho do artista, mas não fumo, não uso álcool, até porque não seguraria a onda mesmo, não tenho saúde para ingerir álcool. E as outras drogaiadas, eu já tenho um bocado de droga na minha vida, uma droga dos velhotes, né? Que é coisa para próstata, em suma, essa tragédia que é você ficar velho. Não é tragédia, mas em suma, no Brasil, talvez na África e na Índia, ficar velho deve ser uma tragédia, né? Porque você está bem lascado mesmo, em suma. Então, galera, vamos lá, dá uma forcinha, se inscreve no canal, vou dar uma alegria pro velho. Tem dos 15 anos que eu tô oficialmente falando essas coisas, tem quatro pessoas inscritas, é uma piada, hein? Uma morreu, mas continua inscrita lá, porque os parentes não foram lá e deram baixa. Então, pô, sacanagem, né, meu? Vamos lá, vamos dar um like lá, põe uma palavra lá, até para eu ter uma história para debater, porque eu só fico preocupado com o trabalho que não sai o trabalho, não tem grana para comer, é pesado. Então eu não quero ficar e passar o perigo de me imantar emocionalmente nas coisas normais, nas agruras normais de uma vida de roteiro de encarnado. Então, galera, muito obrigado. E, a mesma coisa que eu falo aqui pro Formigas do Espaço, eu falo lá pro Sonhadoria Paulista de Tudo, o blog. Vai lá, deixa lá um comentário, né? Nem esse aqui, o Formigas do Espaço, nem lá é monetizado. Então, não estou ganhando nada com isso. Até porque não tenho como ganhar nada, porque tem 6 pessoas que veem essas coisas aqui. Tá bom? Obrigado.